Olá, irmãos e irmãs, hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre, primeiramente, uma crítica aos pelegos hipócritas, sabe, que defendem o sistema ímpio através da própria eleição, em meio a uma pandemia, fizeram o povo de casa sair em meio a uma pandemia, gerando hoje as mais de 1.500 mortes dia, sabe, dos últimos dias. Essa galera tem que pegar a visão e entender que eles têm que lavar a boca para falar de Bolsonaro, porque Bolsonaro é tão genocida quanto eles, entende? Porque eles escolheram fazer parte da estrutura e são culpados pelo genocídio que a estrutura gera, sabe? E aí é necessário que a gente lembre dessa crítica mesmo, sabe? Porque na hora de iludir o povo, fazer com que essa ilusão de esquerda e direita persista, sabe, a ideia da antidemocracia representativa, da falácia constitucional, da ditadura burguesa, a ditadura de Mamon, capital, entende? Todos aqueles que defendem qualquer forma dessa estrutura é parte da própria estrutura e vive a queda junto com a estrutura e é responsável pelo genocídio que a estrutura gera, sabe? E é necessário que essas pessoas entendam com relação a isso, sabe? Porque a gente vê, velho, estudar, eu vou dar agora uma série de números sobre o próprio sistema ímpio, como essa estrutura gera a própria desigualdade, que é apenas mais uma forma de manifestação da queda da própria estrutura, do próprio capitalismo, sabe? Porque a própria desigualdade gera as crises do capitalismo, que vivem em um estado de crise permanente, entende? E parte desse genocídio, que é gerado pelo capitalismo, é gerado pelas pessoas que fizeram campanha para as outras pessoas saírem no meio da rua, em meio a uma eleição. Aqui mesmo na minha rua, velho, era andando para cima e para baixo, sem máscara, um bocado de criança andando no meio da rua. Essas crianças foram para casa, geraram doença nos pais, nos avós, e hoje em dia essa doença e o próprio comportamento foi impregnado na população, sabe? De não ter respeito pela doença em si e acabar pegando do karma que essa doença gera, sabe? Através do próprio capitalismo, entende? Então, essas pessoas que propagam discursos com relação ao circo, sabe, que é a própria antidemocracia representativa, que só serve de teatro para as pessoas não falarem do que é o real problema, a qual eu vou falar aqui nesse vídeo, justamente entender que esses são culpados, entende? E o povo não esquece não, velho. O povo já pegou a visão disso, já há muito tempo, entende? Então, eu vou dar uma série de números sobre os quais eu estava estudando nessa semana sobre a própria falência do capitalismo. No mundo, 68 pessoas, 68, têm a riqueza da metade da população, 3,5 bilhões de pessoas, entende? Que tem só essa metade da população, 1% da riqueza. Ou seja, essa estrutura gerou o roubo da própria população, que gera a riqueza, e acaba deixando para a população 1% da riqueza, entende? Se chegarmos a 10% da população, esse 1%, sendo 10% da população, tem a riqueza para manter 86% do restante da população, entende? 10% da população mundial tem a riqueza para manter 86% da população, inclusive eles mesmos, entende? Metade da população mundial se mantém com 1% da riqueza. É exatamente o que eu falei antes. Uma pessoa desses 1%, ou desses 10%, dos 10%, que tem a riqueza de 86% das pessoas, uma pessoa desses 10% tem uma riqueza 3.000% maior que uma dessas 3,5 bilhões de pessoas, os 50% da população, entende? Esse é o capitalismo, a ditadura de Mamon. É essa desigualdade que esse capitalismo gera, gerando fome,
gerando genocídio, e aquele que mantém a estrutura, seja votando, sendo esquerda ou direita da falácia constitucional, esquerda ou direita da antidemocracia representativa, sendo, sei lá, qualquer manifestação e forma desse sistema ímpio capitalista gerado pela falácia constitucional, a antidemocracia representativa, é sujeito à própria queda do sistema ímpio capitalista, porque é o próprio sistema ímpio capitalista, entende? E gera essa desigualdade. E a desigualdade gera crise no próprio capitalismo. E é essa desigualdade que acaba destruindo o próprio capitalismo, entende? A ditadura de Mamon, o capital. Gostaria de falar um pouco sobre os ANCAPs, que são os neofeudais, sabe? Os que defendem a tirania das corporações. É porque chega a um nível de esquizofrenia que defende isso mesmo, sabe? Tem gente que realmente fala isso, sabe? Se diz neofeudalista, um ANCAP, entende? O Estado, segundo eles, é gerenciador, ou seja, o Estado que é gerenciador dos negócios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes, enfim, toda e qualquer forma e manifestação dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os sacerdotes de Mamon, o capital, entende? Dá dinheiro aos roubados, dá o dinheiro pós-roubado da classe trabalhadora, depois que o dinheiro é roubado através de impostos da classe trabalhadora, o desgoverno, o Estado, que é uma forma de gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, sabe? Que é apenas isso. Uma forma do capital. O Estado é forma do capital, sabe? Para dar esse dinheiro para as corporações, depois de roubado da classe trabalhadora através dos impostos, que os usa não para produzir mais, sabe? Ou gerar mais empregos, ou gerar riqueza no país. Mas para comprar suas próprias ações numa ilusão de crescimento de um mercado em queda constante, enquanto o capitalismo para em queda, para de funcionar, para como existência, como ilusão, é destruída através da dedução lógica, e ao mesmo tempo vive a queda, ou seja, sua crise permanente, que é gerada pela sua própria desigualdade também, entende? E aí eu falei nos últimos vídeos duas passagens que são bem interessantes de relembrar agora. O desgoverno ímpio, a própria falácia constitucional, a antidemocracia representativa, pode gerar dívida, criando títulos do tesouro para o setor privado, ou seja, a quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os bancos, os esquizorrentistas, os latifundiários, os desgovernantes, as firmas de seguro e etc. Que no minuto seguinte, a mesma vende novamente para a Reserva Federal, que cria dinheiro novo, entre aspas, para comprar mais caro o próprio título que ela acabou de comprar, entende? Ou seja, dar dinheiro à própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas roubados da classe trabalhadora, entende? O desgoverno cria dinheiro para dar de presente à própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os sacerdotes de Mamon. A Reserva Federal sustenta o capitalismo através de uma dívida nunca auditada. A única maneira que dessas corporações que vivem nessa tirania, que é o próprio capitalismo, a Reserva Federal sustenta o capitalismo através de uma dívida nunca auditada. A única maneira que essas corporações sobreviver é gerando e comprando mais títulos da dívida, porque o lucro dela não cabe na dívida que ela mesma tem, entende? Tornando um zumbi, as próprias corporações são zumbis em queda, junto com o próprio sistema ímpio capitalista, entende? Vivendo em estágio de putrefação todos os dias e vivendo a sua própria destruição através desse próprio
do rentismo, que é o roubo da classe trabalhadora, entende? Através do Estado, que é um gerenciador dos roubos da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, entende? Que é da quais essas corporações fazem parte. E aí, eu gostaria de relembrar novamente outra passagem sobre o assunto. A contradição básica do capitalismo, a própria desigualdade. É bom, assim, de lembrar, sabe? Nele, a competição entre capitalistas tem a forma de economizar os custos do trabalho. Competem, ou seja, competem a própria quadrilha entre si, porque vivem um caos através do seu próprio individualismo, que gera a própria queda deles ainda mais acentuada, sabe? Tem forma, ou seja, nele a competição entre capitalistas tem a forma de economizar os custos do trabalho, ou seja, pagando menos aos trabalhadores, como foi a reforma trabalhista aqui, colocando máquinas para trocar os próprios trabalhadores, mudando a produção para onde os salários são menores, enfim, de várias formas, para lucrar mais, entende? Lucram pagando menos ao trabalhador. Aqui há uma contradição. Quanto menos se paga aos trabalhadores, menos eles são clientes com dinheiro para comprar o que produz. Ou seja, economizar, lucrar com o custo do trabalho gera mais desigualdade, gerando crise, logo, queda, para gerar mais da mesma. Não há saída para essa contradição capitalista, o que torna ainda mais óbvio a inevitabilidade do seu fim. A desigualdade mede quanto de riqueza se tem nas mãos de poucos relativamente a muitos. Quanto mais riqueza fica na mão de poucos, menos os muitos podem comprar. Isso é mais uma expressão da queda do próprio capitalismo. Entende? É bom frisar justamente nisso, no entendimento de que a própria desigualdade que o capitalismo gera a própria queda do capitalismo e suas crises, sabe? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, sabe? A conclusão. Ser vendido para mamon, o capital, gerar dinheiro a partir de dinheiro, sem nada produzir. É isso o que é o rentismo, entende? Entender que o esquizorrentismo, essa doença, sabe, que gera o desligamento com a realidade, gera a própria negação da humanidade, entende? No coração das pessoas. E é justamente sobre isso que você tem que lutar para acabar, entende? Então eu fico com esse emanando por aqui. Peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo se realmente curtiu. A gente tem o Pix, o Patreon e o Apoia-se logo embaixo e até mais.